Bom dia, esta é a segunda entrevista do G1 com os candidatos à presidência da República em 2014. Todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo aqui no G1. Junto comigo está a repórter Natália Passarinho do G1. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia a todos. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio. E na data de hoje temos o senador Aécio Neves, do PSDB. Aécio é formado em economia, foi governador de Minas Gerais por 2 mandatos, de 2003 a 2010. Também foi deputado federal e presidente da Câmara. O candidato a vice-presidente da República na chapa é outro senador, Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo. Bom dia, candidato. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia. Este programa especial do G1 nas eleições de 2014 será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, faremos perguntas que chegaram através do G1, da página do G1, com vários colaboradores. Aliás, agradeço, nós recebemos mais de 3.000 perguntas de eleitores que realmente vão tornar esse programa, esta entrevista, muito mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas elaboradas pelos jornalistas do G1. No terceiro bloco, voltaremos com perguntas feitas por vocês. Quem quiser participar ao longo do programa, é só escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar em enviar. No último bloco do programa, nós teremos uma rodada de perguntas e respostas rápidas e também as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este aqui tem 15 minutos. E esse tempo será administrado pelo próprio candidato. E, evidentemente, quanto mais objetivo e mais conciso for, mais perguntas nós teremos aqui. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, agora uma pergunta do Fábio Moutinho, de Macaé, Rio de Janeiro. O que diferencia o senhor dos outros candidatos? Como saber se no primeiro dia de governo o senhor não vai fazer como todos os outros, colocando a culpa no governo anterior e não cumprindo com nada do que prometeu? Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Fábio, agradecer a vocês, ao G1, por essa oportunidade, democrática oportunidade. Fiz questão de estar aqui para participar junto aos internautas desses questionamentos, mas eu quero registrar aqui o meu lamento de que a senhora Presidente da República, candidata à reeleição, não tenha se disposto a conversar com os brasileiros e a também responder a tantas indagações que certamente sobre o seu governo existem hoje. Mas eu respondo objetivamente ao Fábio dizendo que eu tenho uma história de 30 anos de vida pública, seja no Legislativo ou no Executivo, e eu acho que uma das características mais marcantes dessa minha caminhada foi sempre honrar a palavra, foi sempre dizer o que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer e por que não é possível fazer. Foi dessa forma que governei o Minas Gerais, que presidi a Câmara dos Deputados, e nós temos uma agenda para o Brasil. Eu vou governar olhando para o futuro. Eu não vou fazer uma campanha olhando no retrovisor da história. Nós, na largada, no início do próximo mandato, vamos dar uma primeira sinalização à sociedade brasileira, reduzindo a cerca de metade o número atual de ministérios. Vamos apresentar nos primeiros dias uma proposta de simplificação do sistema tributário, porque nós precisamos declarar guerra ao custo Brasil. Nós precisamos recuperar a competitividade de quem produz no Brasil, de quem empreende no Brasil e, através também de maior segurança jurídica, resgatar os investimentos que deixaram de vir para o país e mesmo privados que hoje estão, de alguma forma, diminuídos em relação ao potencial que nós teríamos. Então, pode ter certeza, o Fábio, que se vencer essas eleições é para fazermos nos próximos 4 anos aquilo que não foi feito nesses últimos 12 anos. Não vai me faltar coragem política, uma equipe extremamente qualificada para recuperar a capacidade de crescimento do Brasil e também dos avanços sociais. Pois bem, o Carlos Costa do Rio quer saber, se o senhor for eleito, vai governar sem o PMDB? Alianças com os grupos de José Sarney e Renan Calheiros vão continuar? Olha, são todos adversários meus nessa campanha. Nos estados onde atuam, eu disputo exatamente contra eles. Em relação ao PMDB, o que eu quero dizer é o seguinte: o PMDB hoje é aliado do PT, participa da Aliança Nacional de Apoio ao atual Presidente da República, lançando inclusive o candidato à vice-presidência da República. Se quadros do PMDB amanhã resolverem apoiar o nosso projeto de governo, é algo da democracia, é algo do processo político. Mas é possível governar sem o PMDB? Da forma como estabeleceram-se as relações políticas, sim.
E eu farei isso, Nico. Não há mais como você manter essa relação mercantilista da política em relação ao PMDB e a outras forças partidárias. Vocês lembram o que ocorreu agora, sem qualquer cerimônia do governo, né, onde ministros foram trocados para garantir algum tempo a mais, alguns segundos a mais da presidente da República na propaganda eleitoral. Essa talvez seja uma das heranças malditas, perversas desse governo, que nivelou por baixo as relações políticas. Eu estou apresentando ao Brasil, e as diretrizes do nosso programa de governo mostram isso, um conjunto de iniciativas para a retomada do crescimento, do ambiente de negócios e para avanços sociais que são absolutamente necessários e urgentes. Aqueles que vierem se somar a esse esforço farão isso, mas não em troca de nacos do poder, como acontece hoje. Candidato, os leitores do G1 também mandaram várias perguntas em vídeo. Vamos ver algumas delas aqui. A primeira é do José Daniel da Silva, de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. O seu governo vai ter espaço para flerte com esses governos ditatoriais aí dos países árabes, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, e se esses investimentos do BNDES lá fora, no estrangeiro, lá em Cuba, vão continuar? Olha, a pergunta é muito positiva, agradeço ao nosso amigo do Rio Grande do Norte, e ele me dá a oportunidade de dizer que nós vamos mudar o nível da nossa relação internacional. Nós vamos sair desse alinhamento ideológico que benefício algum vem trazendo ao Brasil nos últimos anos. Para se ter uma ideia, enquanto vizinhos nossos, Chile, Peru, Colômbia, fizeram inúmeros acordos bilaterais em benefício das suas economias. O Brasil, nesses 11 anos de governo do PT, firmou apenas, o Nico sabe bem disso, 3 acordos bilaterais, com Egito, Palestina e Israel. Isso é um exemplo claro do equívoco da nossa política externa. Política externa hoje é mercado, é negócio, é comércio, e nós temos que atuar, em primeiro lugar, para linkar, para levar as empresas brasileiras a se conectarem às cadeias globais de produção e para avançar na busca de novos mercados para aquilo que se produz no Brasil. Eu tive uma reunião há poucas semanas atrás com o ministro Durão Barroso, da União Europeia, e falávamos sobre o atraso das negociações do Mercosul com a União Europeia. Vou citar um exemplo aqui, Natália, muito claro, que ilustra bem aquilo que na política, para mim, é o bem mais valioso, que é o tempo. O tempo perdido é um tempo que não volta mais. Nós estamos adiando, e adiando já para o ano que vem, esse entendimento com a União Europeia. Foi feita internamente na União Europeia uma negociação para abrir-se lá uma cota de compra de produtos do agronegócio. Só que enquanto nós estamos amarrados para atender a interesse de alguns vizinhos com os quais temos alinhamento ideológico, a União Europeia avança no entendimento, no acordo com o Canadá e agora com os Estados Unidos. Significa o quê? Que essa cota que poderia permitir quase dobrarmos a nossa venda de produtos oriundos do agronegócio para a Europa não vai existir mais, porque outros países estão ocupando esse espaço. Então, para ser muito objetivo, não, nós resgataremos a capacidade de fazer negócio da diplomacia brasileira, e a posição de equilíbrio é que orientará, aliás, ela é tradicional no Itamaraty, é que orientará a condução da nossa política externa. Muito bem, agora uma pergunta sobre impostos do Diego Marinho de Magé, no Rio de Janeiro. Em relação aos preços altos dos games aqui no Brasil, o que você pode me dizer a respeito disso? O que pode ser feito para diminuir esses valores? Sendo que nos Estados Unidos um game custa R$30, 30 dólares no caso, aqui custa R$250. Evidentemente não se trata apenas de games, nós recebemos várias perguntas de internautas sobre impostos e as pessoas dizem que os produtos poderiam ser mais baratos se os tributos fossem menores. Na semana passada o senhor falou que faria uma simplificação tributária. O que é isso? Vai unificar ou cortar impostos? Tonico, nós temos que ser muito realistas e dizermos sempre a verdade de forma muito clara. Nós só vamos ter espaço para diminuição da carga tributária, que é o que 99,9% dos brasileiros busca, no momento em que nós encaixarmos o crescimento dos gastos correntes dentro do crescimento da própria economia. Nós tivemos no início desse ano, por exemplo, nos primeiros 3 ou 4 meses, um crescimento dos gastos correntes do governo federal
em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 15%. E a receita do governo aumentou apenas 7%. É um exemplo de que nós temos um trabalho árduo pela frente. Mas a simplificação do sistema tributário, nós poderemos propor ao Congresso Nacional nos primeiros dias do próximo governo, para acabar com esse emaranhado de impostos indiretos que existem hoje, que oneram violentamente quem produz no Brasil. Há um estudo recente que mostra que gasta-se no Brasil hoje mais de 20 bilhões de reais anualmente, apenas, não é para pagar o imposto, apenas para manter a estrutura pagadora dos impostos. Essa simplificação que nos permitiria construir um sistema tributário na direção de um imposto de valor agregado em substituição a vários impostos indiretos, acredito que seja possível fazer, Tonico, no início de governo. Aí é um pouco a minha experiência em Minas Gerais. Eu costumo dizer que o nosso governo em Minas, que foi um governo exitoso, deixei o governo com mais de 90% de aprovação, ele teve resultados em razão daquilo que eu fiz nos primeiros dias, na primeira semana de governo. E a primeira proposta a ser enviada ao Congresso Nacional é a da simplificação, pois ela nos dará a médio prazo a possibilidade da redução horizontal da carga tributária, não da forma setorial como vem ocorrendo hoje. Ok, vamos para mais uma pergunta aqui no telão. O Carlos Basso, de São Paulo, quer saber, aliás, ele faz um pedido, por favor, deixe claro para a população brasileira quantos ministérios vão existir em um eventual governo. Carlos, nós temos hoje 39 ministérios, é quase um assinte um governo federal ser administrado dessa forma. Nós temos um estudo, apenas como referência, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, feito em mais de 100 países, que mostra que os países que apresentam melhores serviços públicos são aqueles que têm entre 20 e 23 ministérios. Quando o presidente Fernando Henrique deixou o governo, tínhamos, se não me engano, 22 ou 23 ministérios. Eu acho que esse é o número adequado. Mas quais seriam cortados? Nós vamos lançar isso no momento adequado. O governador Anastasia, que para mim é o maior especialista em gestão pública do Brasil, está com um grupo de especialistas redesenhando a estrutura do Estado brasileiro. Mas, candidato, o senhor poderia dar um exemplo assim, de pasta, de ministério? Porque não significa, se você deixar de ter um ministério sobre determinada questão, que aquela questão não vá ser tratada. Ao contrário, vai ser tratada de forma muito menos burocrática e muito mais efetiva. Apenas para não deixar de dar um exemplo, daria exemplo do Ministério da Pesca, por exemplo, que não se justifica de forma alguma, até porque nós precisamos fortalecer o Ministério da Agricultura. E nós vamos estar apresentando esse novo desenho. Então nós temos em torno de 23 ministérios. Eu acho que mais ou menos 23 ministérios. Eu talvez em primeira mão posso dizer para vocês aqui que estamos estudando a criação de um forte Ministério da Infraestrutura. Talvez isso eu esteja dizendo aqui em primeira mão. Que teria qual abrangência? Porque não quero entrar em tantos detalhes, mas ele obviamente trataria dos investimentos em rodovias, dos investimentos em ferrovias, da área de energia, porque me parece... Incorporaria o Ministério dos Transportes. Eu não vou entrar em detalhes ainda, mas fica essa primeira sinalização, porque é um estudo que está sendo feito, Natália, com muito cuidado, com muito critério, porque nós temos que entregar depois os resultados desse esforço, mas certamente nós teremos alguma coisa muito próxima da metade dos ministérios que têm hoje. Eu quero ministérios que funcionem, que entreguem serviços de qualidade, que nos permitam uma ação estratégica de superação dos gargalos enormes que nós temos hoje ao crescimento do país. E boa parte deles está na infraestrutura. Nós temos que ter marcos regulatórios claros, segurança jurídica para atrair novamente as parcerias com o setor privado. O senhor pensa numa espécie de gerente de obras do Brasil? Eu acho que alguma coisa por aí, que planeje, que tenha uma interlocução com o setor privado. Você não consegue... Olha, eu disse agora há pouco que o tempo é o ativo mais valioso da política. E o aprendizado do PT no governo, Tonico, custou muito caro ao Brasil. Eles demonizaram durante 10 anos as parcerias com o setor privado. Consideravam quase que como crime de lesa pátria, concessões e privatizações. Se curvam a elas, agora no final do governo, mas com um atraso enorme e de forma improvisada. Eu quero atrair o capital privado, seja para concessões, seja para parcerias público-privadas, como fiz em Minas Gerais, é o estado que tem as mais amplas parcerias público-privadas, desde a área de saneamento, desde a área da saúde, rodovias, sistema prisional, que é uma inovação no Brasil. Portanto, nós temos que ter um ambiente diferente desse ambiente de hoje para gerar segurança nas pessoas que queiram nos ajudar a superar o grande gargalo de infraestrutura que afeta a competitividade da economia brasileira. Candidato, agora mudando um pouco de tema, temos uma pergunta que veio de BH, do Lucas Ferreira.
liberação do aborto, maconha e casamento gay. Como o senhor pretende tratar assuntos como esses e quais as possibilidades de o Brasil seguir a tendência mundial, ele cita Estados Unidos, parte dos Estados Unidos e Uruguai, em relação à legalização da maconha? Olha, em relação à questão do aborto, eu sigo a legislação atual. Eu acho que ela atende às demandas do Brasil. Não sou a favor da legalização das drogas. Eu não acho que o Brasil deva ser a cobaia, a experiência, enfim, experimental nesse caso. Respeito países que estão buscando alternativas. Nós devemos, inclusive, acompanhar e observar com atenção essas experiências, mas eu não vi ainda nenhum resultado objetivo em países que avançaram na descriminalização. Casamento gay, que ele também pergunta. Já é parte da nossa realidade, não há, já, a favor, não há qualquer questionamento em relação a isso, isso já é uma pauta do passado. Agora, o William Reis, de Minas, lá de Uberlândia, quer saber o que o senhor acha que o novo presidente da República fazer uma redução salarial de todos os senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores e uma diminuição de seus gabinetes. Nós temos só 1 minuto e meio para essa resposta, por favor. Olha, eu não sei se essa é a questão central. O que os parlamentares têm que fazer é trabalhar e tem que, na verdade, estarem conectados com seus eleitores. Por isso, eu defendo uma profunda reforma política. E se quiser, quando tiver a oportunidade, não sei se agora terei, mas no retorno lá adiante, eu gostaria, inclusive, de avançar um pouco, dizendo o que eu acho necessário que ocorra no campo político para que haja uma conexão maior entre o representado, entre o cidadão e os seus representantes. Obviamente, onde há excesso, existem câmaras que existem excesso, assembleias onde existem excessos, eles devem ser contidos. Mas nós precisamos ter parlamentares que também possam ter o mínimo de independência para exercer as suas funções sem dependerem de qualquer outro tipo de financiamento indireto. Candidato, seus quase 15 minutos já terminaram. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 3 minutos e voltamos já já.